clicou aqui nesse vídeo, provavelmente você se interessa em fazer arte. Qualquer uma delas, desenhar, escrever, pintar, esculpir, talvez. Eu nunca conheci um escultor pessoalmente, do nada pensei nisso. Mas enfim, vamos logo para o assunto do vídeo, que é responder a temida pergunta: como sair de um bloqueio criativo? No caso, não é a pergunta que é temida, é o bloqueio criativo que é temido. E minha gente, já faz um tempo que eu comecei a desacreditar nesse termo bloqueio criativo, depois que eu comecei a trabalhar com criatividade, mais especificamente com ilustração e também com os vídeos aqui pro YouTube, né, que também envolvem criatividade. Eu só não ganho nada com eles ainda, mas depois que eu passei a ter um trabalho que exige criatividade, eu comecei a perceber que, na verdade, bloqueio criativo não existe. Oi, eu sou a Mari e esse é o canal Mari Lunartes. Boas-vindas e se aproxime, vamos bater esse papo. Eu comecei a desacreditar no termo bloqueio criativo depois que comecei a me dar conta que criatividade nada mais é do que uma questão de prática e de hábito. E quanto mais a gente exercita a nossa capacidade de ser criativo, consequentemente, mais criativo a gente vai ser. E criatividade tem a ver com absolutamente tudo, não só com o ato de criar uma obra de arte, mas de criar tudo ao nosso redor. Criatividade pode ter a ver com as coisas que a gente faz no nosso dia a dia, as nossas tarefas cotidianas mesmo, por exemplo. A gente tá cheio de exemplos como esse que eu vou citar. Se você parar para pensar, você com certeza vai se lembrar de alguma situação em particular. A que eu vou contar para vocês agora aconteceu comigo recentemente, que foi o seguinte: eu plantei uma muda de árvore aqui no quintal, né? E aqui em casa tem duas crianças que elas não podem ver uma terra dando bobeira, que elas já acham que estão em uma missão imperdível de conseguir chegar do outro lado do planeta Terra, se é que você me entendeu. Então, para a árvore não sofrer esse susto, eu precisei dar um jeito de afastar Cacau e Amora. E era à noite, porque quando eu plantei, eu esqueci totalmente desse detalhe. E aí, quando chegou a noite, eu simplesmente flagrei uma delas, já ali na sua missão de cavar descontroladamente. E aí, nesse momento, eu tive que fazer alguma coisa imediatamente com as coisas que estavam ao meu redor. E aí, como vocês estão vendo, eu coloquei essas cadeiras em volta e deu tudo certo, elas não cavaram mais. Eu vou dar outro exemplo aqui bem besta, assim, bem do cotidiano mesmo, só para você ver como criatividade tem a ver com tudo. Então, digamos que você está cozinhando, você está fazendo uma receita e aí você percebe que na metade da receita você percebe que tá faltando um ingrediente. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai ter que usar a sua criatividade para substituir o ingrediente que tá faltando. Então, minha gente, não faz sentido esse termo bloqueio criativo, se é um fato que quanto mais você exercita a sua criatividade, mais criativo você é. Esse termo simplesmente não faz sentido. Mas eu tô tentando fazer uma arte e eu não tô conseguindo. Eu tô tentando fazer uma obra-prima e a inspiração não vem. O que é isso então, se não é bloqueio criativo? Cansaço? Exaustão? Excesso de estímulos? Falta de prática? Perfeccionismo?
Você está esperando a tal inspiração parada, sem se colocar em movimento, é isso mesmo? Talvez seja uma dessas coisas ou todas essas coisas estão te afetando de alguma forma. E aí a gente vai lá e diz que é bloqueio criativo e pronto, fica por isso mesmo. É bloqueio criativo, eu não consigo fazer nada. Fim da história. Nesse vídeo eu quero falar mais um pouco sobre algumas dessas coisas que eu acabei de citar, que é o perfeccionismo, a falta de prática e esperar a inspiração parada. Ficar esperando ela surgir do mais absoluto nada, sem se colocar em movimento. A parte do cansaço, exaustão e do excesso de estímulos, eu acho que é um assunto para um próximo vídeo. Já que você clicou nesse vídeo aqui, querendo uma solução para finalmente você conseguir fazer sua arte de boas na lagoa. E então, galera, a falta de prática e o perfeccionismo são duas coisas que andam, ó, lado a lado, de mãos dadas. Os dois são carne e unha. Alma gêmea, bate o coração. Porque praticar em grande quantidade envolve fazer desenhos ruins também. Eu vou estar aqui exemplificando com desenhos, mas você pode substituir por qualquer outra arte aí que você faça, beleza? Por exemplo, eu vou dar outro exemplo aqui na música. O Paul McCartney e o John Lennon, eles escreveram aí por volta de 50 músicas nos seus 2 primeiros anos juntos, antes de lançar o Please Please Me. E apenas Love Me Do, apenas uma música dessas 50 estava nesse álbum, as outras foram todas descartadas e substituídas. Essa informação foi retirada da página 151 desse livro aqui. Tá bom, mas e o que é que isso significa? Significa que você precisa perder o medo de fazer experimentações. Você precisa perder o medo de testar. E isso não vai acontecer se você continuar deixando a vozinha aí na sua cabeça ficar martelando que alguma coisa... Ficar martelando que as coisas precisam sair perfeitas para serem alguma coisa. Quando na verdade é o completo oposto. Nada que a gente faz é perfeito, é completamente perfeito, tá entendendo? Perfeição não existe. Ou, como diria Fritz Perls, perfeccionismo é uma maldição e uma prisão. Então, quando eu digo que a falta de prática e o perfeccionismo, eles andam lado a lado, é justamente porque o perfeccionismo é um fator paralisante. É uma forma de pensar que trava a gente e que nos limita. Como é que eu vou testar se eu tenho medo de não sair perfeito? E quando é justamente nos momentos de teste, de prática e de aprendizado que não é para sair perfeito mesmo não, minha gente. O próximo ponto do vídeo é esperar a inspiração surgir do além, sem fazer absolutamente nada para ir em direção da inspiração. Se você quer criar arte, você precisa se colocar em movimento imediatamente. Você precisa fazer alguma coisa para ter inspiração. Eu até que acredito nesses momentos que acontecem repentinamente, que a gente tem uma ideia que acontece do nada. E aí é que tá, nunca é realmente do nada. Mas sabe, aquele momento que a gente tá super empolgado, que a gente vai lá e bota a ideia em prática quase que automaticamente? Esses momentos existem, sim.
Inclusive, eu li recentemente um livro que fala sobre a criação como se ela fosse um rádio e nós fôssemos as antenas do pensamento criativo. E aí, quanto melhor sintonizadas, melhor e mais fácil as ideias criativas conseguem chegar até nós. Isso que eu acabei de falar é super abstrato, eu sei. E pode fazer parecer com que é como se a gente não tivesse que fazer nada, que a gente não tivesse que fazer nada, tivesse só que esperar as ideias chegarem. Só que não é bem assim. Eu, pelo menos, não interpreto dessa forma. Porque é dito que quanto melhor sintonizadas, melhor as ideias criativas chegam até nós. E quem é que tem que sintonizar? Quem é que tem que fazer esse trabalho de sintonizar, hein? É a gente. A gente precisa se colocar em movimento para conseguir ter inspiração. E se colocar em movimento é simplesmente sentar a bunda na cadeira e começar a criar. Senta e começa a fazer alguma coisa. Qualquer coisa mesmo se você não tiver inspirada, vai ser inspiração. Desenha o que tá na sua frente, desenha os objetos ao redor, desenha qualquer coisa, cara. Desenha qualquer coisa, simplesmente desenha. Porque é justamente a prática de fazer isso que vai te levar em direção a uma inspiração maior. Eu fui para uma palestra uma vez da professora Lúcia Helena Galvão, que ela falou sobre um escritor que eu não vou lembrar agora o nome do escritor, porque eu infelizmente não anotei o nome dele, mas eu anotei o que ela falou sobre ele porque eu achei muito foda. E ela disse que esse escritor falou uma vez em uma entrevista o seguinte: escrevo apenas quando a inspiração vem. Felizmente, ela vem todas as manhãs às 9 horas em ponto. Então, minhas amigas, se você está se sentindo aí em um momento de um bloqueio criativo, provavelmente você está sendo perfeccionista, você está deixando de praticar e, consequentemente, você está esperando um momento de iluminação surgir sem fazer absolutamente nada para isso acontecer. Simplesmente comece a fazer alguma coisa. E para te ajudar mais ainda nessa jornada de ser mais criativo, eu já fiz um vídeo aqui contando quais são as etapas do meu processo criativo e lá tem mais algumas coisas bem mão na massa para você botar em prática.